pessoal? Agora nós vamos à segunda parte da nossa aula, né? Que é integrais duplas sobre regiões genéricas, né? Então, qual é a ideia aqui? Nem sempre você vai querer calcular o integral tendo como base uma região retangular. Às vezes a região não vai ser retangular, né? E como é que nós vamos proceder nesse caso, né? Um primeiro exemplo de aplicação prática é eu calcular o volume de um sólido em que a sua base não é retangular, né? Então, a ideia, né? Então, suponha que queremos calcular a integral dupla da função z igual a f de xy em uma região D do plano xy, né? Então, vamos considerar inicialmente que você tem um retângulo R que contém D, né? Então, vamos cercar a região D por um retângulo R e vamos definir uma função f maiúsculo como sendo a própria função dada, f minúsculo, para xy pertencente à região D, e 0 para todos os pontos fora dessa região D e dentro dessa região F. Então, se eu for calcular a integral dupla de f grande, ela vai dar igual a de f pequeno, né? Por quê? Porque se eu for calcular o volume sob a função f grande, vai ser o mesmo volume da função f pequeno. Porque a função f grande é formada pela função f pequeno na região D e no restante ela é zero, né? Então essa é a ideia. E no caso, a integral da função f na região D ou no retângulo R dá a mesma coisa, né? E aí nós podemos calcular a integral dupla em uma região genérica qualquer, né? E aí há duas maneiras de você definir, né? Nós vamos falar em região do tipo 1 e tipo 2, né? A região do tipo 1 é uma região determinada de forma que o gráfico da mesma está entre duas funções de x. Então, você percebe que essa função ela pode ser descrita por um valor mínimo para x e um máximo para x, e superiormente e inferiormente ela é definida e delimitada por duas funções, né? Então, essa região vai ser a região do tipo 1. E aí nós podemos dizer que a integral da função nessa região D vai ser uma integral entre as constantes a e b em x e as funções g1 e g2 de x em y, né? E a outra forma é quando você encara a região como do tipo 2, ou seja, você percebe que ela está entre duas constantes em y e entre duas funções em x. Aqui tem um errozinho de grafia, é um x aqui. Então, y está entre c e d, no caso, c e g, e e x está entre h1 de y e h2 de y, né? Bom, pessoal, esse é o nosso primeiro exemplo, né? Nós vamos calcular a integral dupla de x mais y na região D, que é uma região dos pontos x, y, tal que 0 menor ou igual a x menor ou igual a 1 e x ao cubo menor ou igual a y menor ou igual a x ao quadrado. Então, o primeiro passo é você construir esses gráficos, né? Então, nós temos aqui a linha azul, que é a função x ao cubo, e essa curva aqui em preto, que é a função x ao quadrado, né? E aí, pela forma como a região foi definida, né? Nós temos que x está entre 0 e 1 e y está acima de x ao cubo e abaixo de x ao quadrado. Então, essa região achurada aqui, que é a região de integração. Para fazer a integral, nós vamos ter que escolher uma ordem de integração. Em toda integral é possível fazer de duas ordens. É claro que vai ter uma que é mais fácil do que a outra, dependendo do exemplo, né? Vamos fazer a primeira forma, né? Uma das ordens de integração que eu posso considerar uma região do tipo 1, né? Eu vou fazer o dA ser um dy dx, né? E aí eu vou ter que colocar o quê? A integral em y, que é a integral interna,
é entre duas funções de x, e a integral em x, que é a integral externa, é entre duas constantes. A minha região, se você for observar, na direção y, em todo lugar que eu penetrar nessa região, eu vou entrar na curva x ao cubo e vou sair pela curva x ao quadrado. Então, o limite inferior vai ser a curva x ao cubo e o limite superior a curva x ao quadrado. Então, as funções vão estar aqui. E o x vai estar entre 0 e 1. Né? Uma outra forma de fazer essa mesma integral é considerar a ordem de integração invertida. Ou seja, considerar dx dy. E aí, nesse caso, eu estou considerando a região como uma região tipo 2. Eu vou ter a região descrita entre duas funções de x e duas constantes em y. Aí você percebe que quando você entra na região x horizontalmente, né, na direção do eixo x, você primeiro cruza a parábola x ao quadrado, depois cruza a curva x ao cubo. Só que aqui eu tenho que colocar x em função de y. Y igual a x ao quadrado é a mesma coisa que dizer que x é raiz de y, e y igual a x ao cubo é a mesma coisa que dizer que x é raiz cúbica de y. Então, você percebe que em todos os lugares, de toda forma que eu entrar nessa região, pela horizontal, eu vou cruzar primeiro a curva raiz de y e vou depois cruzar a curva raiz cúbica de y. Então, raiz de y é o limite inferior e raiz cúbica de y é o limite superior. E em y, o ponto mais baixo é 0 e o ponto mais alto é 1. Então, temos aí duas integrais em duas ordens de integração. E aí você pode resolver qualquer uma delas, que o resultado vai ser o mesmo. Eu vou fazer aqui, eu fiz aqui a primeira integral, né? Então, nós vamos fazer a integral normalmente, é uma integral iterada. Vamos resolver primeiro a integral interna, que é uma integral em y. Então, vou tratar o x aqui como constante. Então, a integral da constante x é xy. A integral de y é y ao quadrado sobre 2. E os limites de integração são x ao quadrado e x ao cubo, né? E aí, substituindo os limites de integração, eu vou pegar o limite superior substituído aqui, ó, x ao quadrado no lugar de y, menos o limite inferior, né? Para ambos os termos, né? Vou fazer as nossas continhas, depois você pode olhar isso aqui com bastante calma, né? E aí agora eu tenho integral em x, né? Que eu vou resolver essa integral em x, aqui vai dar x a quarta sobre 4, x a quinta sobre 5, x a quinta sobre 10, x a sétima sobre 14, no intervalo de 0 a 1, substituo os limites de integração, né? Quando eu substituo 1 aqui, todos esses valores de x independente da potência vão ser 1, né? E quando eu substituir 0, vai anular tudo. Quando eu subtrair, eu tenho o resultado da integral 11 sobre 40. Se vocês fizerem a segunda integral, né? Se fizer tudo certinho, vai dar 11 sobre 40 também. Expressa através de uma integral dupla, nos dois sentidos de integração, o volume da região abaixo do plano x mais 2y menos z igual a 0 e acima da região do plano xy limitada por y igual a x e y igual a x a quarta. Então, o primeiro passo, né, é você construir o gráfico, né? Então, nós temos aqui a função y igual a x, que é a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, e a função x a quarta, né? Elas passam em 1 e 1, e você fala da região delimitada entre as duas, então a única região delimitada entre essas duas é essa daqui, porque aqui e aqui, essa região não tem ela cresce infinitamente, né? Primeira coisa que tem na questão da integral é que o volume é a integral da função z igual a f de xy. Então, o plano é o que está limitando superiormente a região, né? Nós tirando o valor de z, então nós temos z igual a 2y mais x, então vai ser uma integral dupla de y mais 2x, certo? Então, nós temos aqui, ó, nosso primeiro caso, né? Nós vamos colocar primeiro a ordem dy dx.
Se eu coloco a ordem dy dx, o que eu vou ter que encarar? Eu vou ter que observar de forma que x está entre dois valores e y vai estar limitado entre duas funções no gráfico. Se nós observarmos a região em y, ela começa na curva em vermelho, que é o x à quarta, e termina na reta y igual a x. De qualquer forma, se você subir e encontrar a região, você vai primeiro encontrar a curva x à quarta e depois encontrar a reta y igual a x. Então, o limite inferior é x à quarta e o limite superior é x. E em x, a função, no caso a região, é delimitada entre os pontos 0 e 1. Então, essa é considerando a região do tipo 1. E se nós quisermos montar um integral com a região do tipo 2, né? Ou seja, nós vamos fazer uma ordem de integração dx, dy. Nós vamos observar essa mesma região sob outro aspecto, né? Em x, o que vai acontecer? Eu vou ter que encontrar duas funções. Quando eu vou da esquerda para a direita, sempre eu vou encontrar primeiro o gráfico na reta y igual a x, que corresponde a x igual a y, então a função é y, e vou terminar na curva y igual a x à quarta, que colocando x em função de y dá x igual a raiz quarta de y. Então, os limites inferior e superior vão ser y e raiz quarta de y. E em y, a região começa em 0 e termina em 1. Então, essas daí são as duas maneiras. Se você for calcular esse volume dessa integral dessa questão, você pode resolver tanto a primeira quanto a segunda integral. Bom, pessoal, esses foram os exemplos de hoje. Eu vou disponibilizar nessa mesma aula uma listazinha de exercícios. Essa listazinha de exercícios que eu vou disponibilizar é só para treino de vocês, tá certo? E na próxima semana nós vamos resolver mais exercícios envolvendo esse tipo de integral e vamos ver coordenadas polares, né? E aí depois que a gente vê coordenadas polares, nós vamos fazer uma atividade avaliativa, certo? E aí eu vou abrir a atividade e vocês vão ter um prazo para responder, né? Então, vocês vão abrir a atividade, tem questões objetivas e subjetivas. Nas questões objetivas, vocês devem resolver, papel e caneta, sempre é interessante, marcar a resposta correta. E na subjetiva, eu sugiro que vocês resolvam no papel e subam lá na questão a foto, né? É muito mais fácil do que tentar digitar ou aprender LaTeX para fazer isso. Se bem que se alguém souber LaTeX e quiser fazer a resolução em LaTeX, não há o mínimo problema. Bom, até mais.